Boa noite a todos. Então, nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiões, rogando a misericórdia divina para que derrame sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados, a sua misericórdia, o seu amparo, nos concedendo muito equilíbrio, muita saúde e muita paz. É uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente para tratarmos de assuntos ligados à nossa evolução moral e espiritual. E o tema hoje, reforma íntima. Por quê, para quê e quando? Então, o que significa reforma íntima? Então, nós sempre vemos esse tema muito recorrente, tanto nas casas espíritas quanto nas casas religiosas. Então, significa, inicialmente, nova forma. Mas nova forma de quê? De quem? Nossa, porque nós precisamos, como seres imperfeitos que somos, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, seres de terceira grandeza, de terceira ordem, ainda muito presos à inferioridade, à materialidade. Nós ainda não conseguimos nos desvencilhar por completo do egoísmo e do orgulho, negação da humildade e da caridade, que nos faz cada vez mais retraídos na nossa evolução. Então nós precisamos mudar essas atitudes tacanhas, mesquinhas, que nós ainda carregamos dentro de nós. Então nós precisamos de quê? De uma nova forma. Para quê? Para mudarmos para melhor. Nós não estamos neste plano terra a passeio, muito pelo contrário. Nós estamos aqui justamente para que nós possamos, em cada reencarnação, evoluirmos como seres até alcançarmos a angelitude. Pois todos nós um dia seremos como os anjos hoje são, desprovidos de qualquer sentimento de inferioridade, de negatividade, de materialidade. Então, esse é o nosso objetivo. Reparação, correção e emenda. Então, nós precisamos reparar tudo aquilo que ainda atrapalha esse nosso crescimento. Nós precisamos corrigir estas falhas tão presentes no nosso interior. Nós precisamos emendar. Nós precisamos tratar disso com outros olhos, não simplesmente passar por cima. E é o que nós, na grande maioria, fazemos no nosso dia a dia. Então, na realidade, essa reforma íntima nada mais é do que uma melhoria de nós mesmos. E como é que nós vamos fazê-la? Nós vamos trabalhar isso gradativamente. Não vai ser da noite para o dia que nós vamos conseguir nos tornarmos uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Dom Helder Câmara, um Sócrates, um Platão. Então nós temos que trabalhar em nós essas mudanças gradativamente. É um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual. Então aí eu coloco aí essa gravura do Márcio e do Cisel trabalhando os vícios que ainda nós temos dentro de nós, que nós precisamos dissipar de uma vez por toda, e conhecendo realmente a nossa intimidade espiritual. Nós temos tratado a nossa intimidade espiritual com a seriedade que ela deve ser tratada. Nós temos trabalhado esse orgulho, esse egoísmo, essa avareza, essa cupidez, essa maledicência que nós trazemos estampada em nossos seres. Todos nós sabemos qual que é a nossa maior dificuldade. Eu sempre costumo dizer que em mim eu tento trabalhar todos os dias, em todos os instantes, e falho todos os dias, que é a paciência. Tem muita gente que é avareza, é uma ganância, uma torpeza, preso à matéria. E aí nós estamos vendo aí nessa época de pandemia tantos amigos, tantos entes queridos deixando este plano
e deixando para trás toda a sua fortuna. Tudo é empréstimo de Deus. Se nós conseguimos, mas nós temos que trabalhar a nossa parte da questão da materialidade. Nós não podemos ficar presos. O próprio Cristo já nos ensinou, nós temos que trabalhar o quê? As coisas pertinentes ao Espírito, que são essas que nós vamos levar para o plano espiritual. Quando lá chegar, a nossa consciência vai nos cobrar o que foi que nós fizemos de bom ou de ruim. Então, a reforma íntima é a transformação dessa pessoa velha, carregada de tendências e erros seculares. Por que erros seculares? Porque nós não estamos vivendo a nossa primeira existência aqui neste plano. São várias reencarnações. Nós estamos atualmente vivenciando o nosso melhor estágio. Então, basta que a gente olhe como nós somos hoje para a gente ter uma ideia de como nós éramos no passado. Homicidas, ladrões, estupradores, de todas as formas. Nós cometemos barbaridades que, se nós tivéssemos consciência, era de arrepiar. Então nós temos que fazer essa transformação em uma pessoa nova, atuante na implantação do Divino Mestre, de dentro e fora de si. Então nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos examinar dia após dia, fazer o nosso autoconhecimento daquilo que atrapalha o nosso crescimento, aquilo que ainda fere a lei de amor e de caridade que o Cristo nos prega. Então, sem o conhecimento de nós mesmos, não há reforma íntima. Sócrates nos recomendou o conhecimento de nós mesmos. E Jesus deixou claro quem somos nós e a que viemos. Falei agora há pouco, nós não viemos aqui a passeio. Todos nós estamos no nosso melhor estágio, no nosso melhor momento, para continuar evoluindo, para continuar crescendo. E nas próximas existências, nas próximas reencarnações, estaremos mais evoluídos. Então, por isso que Sócrates nos recomendou o conhecimento de nós mesmos. E nós vamos ver como é que nós vamos chegar a isso. A doutrina dos espíritos, o espiritismo, também complementada por espíritos como Emmanuel e André Luiz, através do nosso querido Chico, nos trouxe notícias a respeito de onde nos localizaremos e como viveremos no plano espiritual. Então, somos seres em constante evolução. Então, como que é, o que vai ser o céu, o que será o inferno para nós? Isso quem vai dizer serão as nossas atitudes vivenciadas na presente existência. Porque quando nós partirmos, Deus não vai nos julgar. Deus é Pai, é amoroso, mas a nossa consciência vai cobrar os momentos, as oportunidades que nós tivemos no nosso dia a dia para fazer as coisas boas, e nós utilizamos o nosso livre-arbítrio para exercitar de forma equivocada. Então, nessa empreitada é preciso responder algumas questões. Primeira, quem somos nós? Somos espíritos eternos, filhos de um mesmo Pai, luz da mesma luz e sujeitos às mesmas leis, direitos e obrigações. Todos nós que estamos no plano Terra, filhos de Deus, de um único Pai, vindos da mesma luz, estamos sujeitos às mesmas leis, aos mesmos direitos e às mesmas obrigações. Todos nós, seres imperfeitos, estamos aqui para evoluir. Eu já disse aqui em outras oportunidades que toda religião é boa, desde que ela sirva para modificar o ser humano para melhor, para que a gente possa fazer esse autoconhecimento, para que nós possamos conhecer quem somos nós verdadeiramente e assim evoluirmos. Então, nós usamos de quê? Do nosso livre-arbítrio. Tudo que nós fazemos é livre-arbítrio, mas em compensação,
através desse livre-arbítrio, nós temos uma outra lei que se chama lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. O que vem a ser isso? Essa lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, é nada mais do que nós plantarmos, temos que colher. Não tem como nós plantarmos arroz e colher feijão. Então, se nós plantamos a benevolência, a indulgência, a caridade, o perdão em toda a sua inteireza, o que é que nós vamos colher? Nós vamos colher bons frutos, nós vamos colher benevolência, indulgência, amor, proteção dos entes espirituais elevados que farão morada ao nosso lado, encontrarão solo fértil nos nossos pensamentos, nos nossos corações, nas nossas atitudes de auxílio ao próximo, e da mesma forma nós seremos auxiliados. E quando partirmos em retorno à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, estaremos com a consciência tranquila do dever cumprido. Nada vai nos atrapalhar. Então, o céu nosso será estarmos numa comunidade, no plano espiritual, que comungam dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentimentos. Agora, se nós vivermos uma vida de mágoa, de rancor, de avareza, de maledicência, fazendo somente o errado, contrário às leis de Deus, nós, quando partimos para o plano espiritual, evidentemente que nós, lá chegando, a nossa própria consciência nos cobrará, e a comunidade a qual nós estaremos atrelados é justamente aqueles que partiram antes de nós, que também comungam desses mesmos sentimentos. Nós já falamos aqui exaustivamente, nós não perdemos a individualidade nossa, nós somos espíritos eternos, nós trazemos a nossa individualidade, aquilo que vivemos aqui é aquilo que nós levaremos para o plano espiritual. Então, o homem tem sempre o livre-arbítrio. Essa é a questão do Livro dos Espíritos, na questão 843. Kardec indagou da espiritualidade, dos espíritos. O homem tem sempre o livre-arbítrio? E qual foi a resposta? Uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Então, nós não somos máquina. Deus nos dá a oportunidade de fazermos as coisas certas. Agora, se nós nos equivocamos, se nós achamos mais fácil adentrarmos para a porta larga do que a porta estreita, então nós também sabemos qual será a nossa colheita. O segundo passo, o segundo questionamento: o que fazemos aqui? Então, reconhecidamente, somos imperfeitos, endividados perante nós mesmos e os outros. Somos doentes, insanos, e nós precisamos o quê? Nos tratar. Por isso que Deus concede a nós a oportunidade de resgatarmos os nossos débitos em suaves prestações. Nós não conseguiríamos, numa única existência, pagar tudo aquilo que nós fizemos de equivocado nas vidas passadas. Todos os erros que nós já cometemos, as barbáries que nós já cometemos. Então nós temos que estar atentos a essa situação. Então nós buscamos a cura através de quê? Dessa reforma interior, nos conhecendo e tratando de nos libertar passo a passo, pouco a pouco, de tudo aquilo que ainda entorpece os nossos seres. E de que forma que nós vamos fazer isso? Precisamos antes fazer o quê? O diagnóstico. Ora, ninguém melhor do que nós mesmos para saber o que é que atrapalha o nosso crescimento. Eu disse há pouco que a mim há paciência, há outros tipos de vícios, da cupidez, eu disse, da maledicência, da avareza, da inveja. Então, nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Então, por que existimos? O que fazemos aqui? Não estamos a passeio, estamos para evoluir sempre, rumo ao topo da escada de Jacó, que a todos nós está reservada.
Quem sou eu? Mesmo na atualidade, não há pessoa mais desconhecida para nós do que nós mesmos. E realmente, se a gente for fazer uma avaliação profunda, quem sou eu? Muitas das vezes nós não saberemos responder. Se alguém nos indagar, me fale sobre você, quem é você? Nós podemos até mascarar aquilo que nós realmente somos, a nossa intimidade, mas nós não podemos mascarar isso para Deus e nem para depois, quando partimos para o plano espiritual, a nossa consciência nos cobrando. Então nós temos que ter percepção a nosso respeito que não possa ser deturpada. Tem que ser uma coisa real. Eu sei o que é que me atrapalha. Eu sei o que eu fiz de bom hoje e o que eu fiz de equivocado. E eu sei o que eu poderia ter feito para auxiliar o meu próximo e não fiz. Então, Jesus espera de nós que nós sejamos o quê? Atuantes, não omissos. Então eu poderia dizer, graças a Deus hoje eu não fiz mal para ninguém. Mas eu fiz o bem para alguma pessoa? Não, não fiz. Não é isso que Jesus quer de nós. Por isso que a reclusão, muitas das vezes, não é solução. Eu não vou fazer o mal, mas eu também não vou fazer o bem. Então o diagnóstico errado conduz a tratamento ineficiente e perigoso. Então eu tenho que fazer um diagnóstico correto a respeito da minha atuação como ser humano. Do que é que Jesus espera de mim? Nesse determinado momento, qual seria a minha atitude perante o meu próximo que está sofrendo? Diante dessa pandemia, o que eu posso ajudar? Tendo pensamentos positivos, orando por todos aqueles que estão doentes, orando por aqueles que perderam seus entes queridos para encontrarem forças em Deus e serem resignados diante daquilo que não se pode mudar. Sermos confiantes, tendo fé que tudo vai passar como tudo passa. Fazer oração por aqueles que estão nos hospitais, pelo corpo médico, todos os seus auxiliares que estão trabalhando diuturnamente, auxiliando. Isso não nos custa nada, e é caridade. É a caridade moral, não é a caridade material do pedaço de pão, da roupa, do agasalho, mas a principal, que é essa caridade moral, de levar uma palavra de conforto, de consolo. Então, quem sou eu? Você nunca havia pensado assim. Então, nós temos que parar para pensar, tirar um tempo, como nos falou Sócrates, como nos ensinou Santo Agostinho, e fazer o nosso autoconhecimento. Qual a minha tarefa de vida? Todos nós temos um projeto de vida física, consciente ou não. Todos nós, desde quando reencarnamos, desde quando aqui chegamos, nós viemos para cumprir aquilo que nós, através dos nossos benfeitores, traçamos, que nós conseguiríamos colocar em prática, e muitas das vezes nós sucumbimos, ou viemos compulsoriamente, porque já falhamos tanto que não nos é dado mais a oportunidade de nós trabalharmos essa oportunidade. Então, para alguns de nós a reencarnação foi compulsória, outros já participaram ativamente do seu projeto de vida. Então, muitas das vezes eu costumo dizer que às vezes a gente vê uma pessoa numa calçada, tetraplégico, pedindo uma esmola, a gente fica com dó. Nós não podemos ter dó, nós temos que ter comiseração, porque muitas das vezes nós não temos conhecimento. Aquele irmão pediu para vir daquele jeito, para ele acelerar o seu resgate, o pagamento das dívidas que ele contraiu em vidas pretéritas. Todos nós temos dívidas do passado. Todos nós temos irmãos nos cobrando aquilo que nós fizemos de errado nas vidas passadas. Por isso que em nossas orações, ao dormir, ao levantar, nós devemos lembrar também de dirigir palavras de afeto, de carinho, de pedido de perdão
a esses irmãos que nós desconhecemos, os quais nas vidas passadas nós possamos ter cometido todos os tipos de deslize. Então, que a gente possa corrigir isso, que eles possam nos dar a oportunidade de repararmos o erro. No livro O Céu e o Inferno, Kardec é bem claro com relação a isso. Todos nós, através da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, teremos que retornar para repararmos as nossas dívidas. O próprio Cristo já nos disse, está no Evangelho: não sairemos deste plano até que paguemos o último centavo. E o que quer dizer isso? Que nós deveremos pagar por tudo aquilo que nós fizermos o nosso irmão sofrer. Então nós temos que estar atento a isso. Identificar e definir a tarefa de vida não é tão fácil, mas com a simples observação e estudo dos acontecimentos em nossa atual existência, é possível uma visão clara. E é isso que nós estamos tentando fazer. Eu sempre costumo citar aquela passagem do Haroldo Dutra, quando ele fala sobre a reforma íntima, que é como se nós adentrássemos a um avião para fazer uma viagem e em pleno voo o comandante do avião dizer: nós temos uma pane e vamos ter que consertar esse problema durante o voo para que a gente possa fazer uma aterrissagem tranquila. Assim somos nós. Nós estamos numa viagem e nós temos que, no curso dessa viagem, fazer aquelas emendas, aquelas corrigendas, modificações necessárias para quando nosso avião pousar, ou seja, quando partirmos deste plano em retorno à pátria espiritual, estarmos com as nossas consciências tranquilas de termos feito o melhor que nós podíamos fazer nessa presente existência, fazendo com que na próxima nós tenhamos melhores condições. Então, seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida que nós podemos ter, é exercitar a lei de amor e de caridade, é praticar a benevolência para com todos, a indulgência. Isso é praticar a caridade. Por que essa reforma íntima? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos às aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Ora, seria tão fácil, se Jesus permitisse que os espíritos iluminados viessem até aqui e explanassem tudo isso para nós. Mas, e nós? Qual seria o nosso papel? Então, Jesus permitiu que um ser imperfeito como cada um de vocês, eu, estivesse aqui para fazer essa explanação hoje. Alguém que necessita tanto de modificar as suas mazelas, o seu orgulho, o seu egoísmo, praticar a verdadeira caridade, a humildade, a fim de que eu, como cada um de vocês, meus irmãos, possamos, ao desencarnar, estarmos com a nossa consciência tranquila. Então, todos nós somos carregados de vícios, todos nós somos carregados de defeitos e nós precisamos, de uma vez por todas, começar a trabalhar isto. É aquilo que eu sempre dizia aqui, é o anjinho e o capetinha. De um lado sopra um, do outro sopra. E a gente, via de regra, atendemos mais ao sopro do capetinha. Vamos pela porta larga e não a porta estreita. Por quê? Porque é mais trabalhoso ser benevolente, só ver a bondade nas pessoas, ser indulgentes, não ver as imperfeições das pessoas, praticar o perdão, como Jesus nos ensinou quantas vezes for necessário. É fácil perdoar? Então, que nós possamos estar atentos a tudo isso. Para que a reforma íntima?
não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço de aprender a amenizá-la. Cristo também nos disse no Evangelho: na vida só tereis aflições. Ora, é bem claro por que na vida só tereis aflições. Porque nós somos seres imperfeitos. Nós ainda estamos habitando um mundo, o plano de terceira grandeza. Nós estamos ainda presos a tudo que é material. Nós somos egoístas e orgulhosos de uma maneira que nós ainda desconhecemos, que nós não paramos para analisar. Eu sempre costumo dizer que muitas das vezes a gente chega na casa espírita, numa casa religiosa, não é levado pelo amor, mas sim pela dor. E a dor é uma bênção que Deus entrega aos seus eleitos para nos trazer de volta aos trilhos, para nos fazer meditar sobre aquilo que nós estamos fazendo das nossas vidas, mostrando-nos que ainda dá tempo de nos modificar. A reforma íntima solicita fazer de nossas vidas um projeto de quê? De cumplicidade e amor. Porque se a gente se esforça para trabalhar tudo de negativo dentro de nós, nós teremos com certeza o auxílio dos nossos anjos guardiões a acelerar esse passo. Corrigir as deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. Isso é o pior, porque muitas das vezes a gente sabe aquilo que é errado em nós. Nós sabemos das nossas mazelas, dos nossos vícios, mas só que a gente não quer mudar. Aí é o pior ainda, porque a gente, sabendo o que é que o Cristo nos disse, muito será cobrado a quem muito for dado. Amai-vos e instruí-vos. Ora, se nós não queremos nos instruir para nos modificar, aí o problema é nosso, nós vamos retardar cada vez mais o nosso crescimento. Onde e quando fazer essa reforma? Primeiro, dentro de nós mesmos, não é no outro. Quando Cristo disse orai e vigiai, é para que nós oremos e vigiemos as nossas vidas, as nossas atitudes, não é para ficar vigiando a vida do vizinho, não. Mas muitas das vezes, quando a gente assiste uma palestra, uma explanação religiosa, seja no culto evangélico, na igreja católica, seja no espiritismo, a gente, nossa, fulano precisava estar ouvindo isso. Ah, eu não. Fulano, a gente só lembra do fulano. Será que o fulano não está escutando uma palestra que ele está dizendo, ah, o fulano devia estar escutando isso? Então todos nós temos telhado de vidro. Todos nós somos vidraça. Então, antes de atirarmos pedra na casa do nosso vizinho, lembremos que ela pode voltar para nós. Então, não eliminamos nada do que fomos um dia, transformarmos para melhor. Então, não eliminamos nada do que fomos um dia, se não nos transformarmos para melhor. Só há uma solução: é modificar aquilo que nós somos. Então, por onde começar? Essa é a pergunta que sempre nos fazemos. O momento é agora. Não há mais o que esperar. Nós não sabemos quando nós seremos chamados. Nós podemos ir daqui a pouco. Quantos amigos nós perdemos para essa pandemia? E que nós acreditávamos que viveriam muito e muito tempo. Amanhã pode ser nós, está batendo a nossa porta, está à nossa volta. Então, que nós possamos cuidar realmente daquilo que é importante para nós, as coisas que tratam da questão do espírito. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer em nosso íntimo. Para que deixar o tempo escoar sem que a gente faça essas modificações? Sem que a gente pelo menos lute para se encontrar a felicidade? Não basta mudar de casa, de bairro ou de cidade.
é preciso mudar de atitudes e pensamentos. Via de regra, me lembrei agora, no final de ano, quando na passagem de ano novo a gente fica, parabéns, felicidades, que o ano novo seja de mudanças, o ano começa e as nossas atitudes continuam as mesmas. A gente não muda as atitudes. Então nós não vamos ter um ano novo se não for novo tudo aquilo que brotar de dentro dos nossos corações, dos nossos pensamentos em relação ao próximo. Foi assim que o Cristo nos pediu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. É o que eu sempre costumo dizer aqui, né? Diga-me o que pensas e o que sentes, que eu dir-te-ei com quem andas. Se nós temos pensamentos elevados, sentimentos altruístas, são espíritos benevolentes, espíritos de luz, que caminham ao nosso lado, nos protegendo, velando por nós, nos intuindo coisas boas. Mas se eu tenho sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, se eu sou mesquinho, avarento, orgulhoso, são espíritos que partiram para a erraticidade com esses mesmos sentimentos que vão se aproximar de mim. Os iguais se atraem. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga da espiritualidade: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A resposta é simples: conhece-te a ti mesmo. E aí nós vamos poder melhorar aquilo que ainda atrapalha o nosso crescimento. Na questão 919, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima: conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual o meio de se conseguir? Olha, nós já conhecemos a máxima, mas qual o meio da gente conseguir realmente fazer isso? Santo Agostinho nos responde: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, para que nós possamos conhecer a nós mesmos, é isso que nós temos que fazer. Ao final de cada dia, à noite ao deitarmos, fazemos esse exame de consciência. Se ninguém tem motivo para se queixar de mim, se eu fiz tudo o que podia ter feito para auxiliar o meu próximo. E aí nós começaremos realmente a realizar a nossa reforma íntima. Então, como fazer isso? Não vai ser da noite para o dia que eu vou ser o cara mais paciente do mundo, como Gandhi. Não vai ser. Então, estabelecendo metas. Hoje, quando eu sair de casa, não vai ter um motoqueiro que vai tirar minha paciência no trânsito. Eu vou até encostar para que ele possa passar, vou pedir, vou orar. Vai embora, meu irmão. Seja feliz. Que os espíritos de luz te protejam. Então vou ter que começar fazendo isso, estabelecendo metas. Porque não adianta eu orar em casa e a hora que eu vir a primeira esquina já dou de cara com o motoqueiro que corta, cruza e aí? Pior ainda em São Paulo, né, naqueles corredores. Então, estabelecer metas, enfrentando nossos vícios mais comuns. O que é que eu sinto em mim, pelo meu exame de consciência, que é mais difícil de eu mudar? A gula, a avareza, é não deixar meus bens materiais,
Eu preferi meu carro, minha fazenda, meu gado, meu dinheiro do que os meus filhos, do que os meus entes queridos, minha esposa e meus pais? O que é que atrapalha mais o meu crescimento? É disso que nós vamos fazer a nossa avaliação e começar a analisar, fixar resultados progressivos e ao final da semana ou ao final do dia verificar se eu consegui galgar aquelas metas estabelecidas, fazendo uma programação geral. Então eu faço a programação, anoto e vou vendo o que é que eu consegui modificar, o que é que eu consegui melhorar. Praticando a oração como propósito de vigiar, que eu disse agora há pouco, vigiar as minhas atitudes. Na oração eu vou pedir o quê? Vou pedir equilíbrio, vou pedir serenidade, vou pedir sabedoria, força, fé, confiança. Não é pedir dinheiro, uma casa nova. Deus sabe das nossas necessidades. Se nós tivermos a humildade necessária para pedirmos aquilo que o nosso espírito merece, pode ter certeza que em acréscimo Ele nos dará aquilo que é necessário para a nossa vivência material, cultivando as nossas virtudes, substituindo os defeitos encontrados dentro de nós. Então, cada defeito desse, a gente trabalhando através dessas metas, dessa programação geral, vigiando através da oração, nós vamos pouco a pouco substituir esses defeitos e quando a gente menos perceber, eles serão transformados em virtudes. Então, reforma íntima é formar novamente, dar nova forma. Nada mais é que dar nova direção aos valores que já possuímos e corrigir as deficiências cujas raízes ignoramos e não temos motivação para mudar, como eu já havia dito. Então não há como extinguir o que aconteceu. Todavia, podemos travar uma relação sadia e construtora de paz com o passado. Se eu fiz algo de errado, se eu magoei alguém, eu tenho que primeiro praticar o auto-perdão, me auto-perdoar. E aí partir para o perdão e para a mudança de comportamento, para que a minha vivência, para que a minha prática seja mais salutar. Então, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Allan Kardec. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Então a primeira ferramenta que nós devemos trabalhar em nós é nos tornarmos humildes, porque sem essa ferramenta nós não vamos conseguir solucionar nada na nossa vida, nós não vamos conseguir modificar. O Chico tem uma frase que diz: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa conta. Que a partir de hoje, através desses esclarecimentos, dessa meditação, nós possamos ter Deus sobre nossa bandeira, Jesus como nosso estandarte, guia e modelo como sempre foi, e os benfeitores espirituais para nos intuir e velar, dando-nos a disciplina necessária para que a gente possa fazer esse autoconhecimento, para que a gente possa fazer essa reforma, modificando tudo de equivocado que ainda existe dentro de nós por virtudes salutares, a fim de que possamos continuar galgando a escada de Jacó rumo ao seu topo, que a todos nós está reservada. Nenhuma ovelha será abandonada. Que Jesus nos abençoe, nos conceda dias de paz, de serenidade, e que possa derramar nesse instante sobre todos aqueles que padecem nos leitos dos hospitais pela pandemia, muita luz, muita paz, e aos seus entes queridos a resignação necessária para que possam compreender os desígnios de Deus, e a todo o corpo clínico e médico, que os espíritos de luz, Bezerra de Menezes e todos os médicos do plano espiritual
possa derramar as suas bênçãos sobre cada médico, sobre cada enfermeiro, sobre cada assistente, e que, acima de tudo, possamos ter a humildade necessária para despirmos de toda vaidade, de todo orgulho e orarmos por todos os nossos irmãos. Que Jesus seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.